Olá, hoje é segunda-feira, dia 7 de novembro de 2016, está no ar a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. No programa de hoje nós vamos falar sobre imprudência na linha do trem. Vamos falar também sobre o filme Nascida de Novo, que teve cenas gravadas aqui na cidade. Lembrando que você pode participar da nossa mesa de debates enviando o seu comentário ou sugestão para o e-mail mesadedebates@tvejf.com.br ou pelo facebook.com/mesa de debates. Tem também uma forma mais imediata de entrar em contato com a gente, que é através do WhatsApp. O número é 98892-4905. Como debatedor hoje a gente recebe o dramaturgo José Luiz Ribeiro, além da jornalista Nilza Bernardes. E como convidado de hoje, nós recebemos o gerente-geral de faixa de domínio e interferência da MRS, o Oscar Carvalho. Recebemos também o ator Antony Júnior e a atriz Carla Bastos. E na última quinta-feira, Juiz de Fora registrou mais um caso de imprudência na linha férrea. Uma mulher quase foi atingida por um trem ao atravessar a passagem de nível da Avenida Francisco Bernardino. Antes disso, no fim do mês passado, uma idosa morreu após ser atropelada por uma composição no Barbosa Laje, zona norte de Juiz de Fora. Hoje aqui na mesa de debates, você vai saber como situações como essas podem ser evitadas. O Oscar Carvalho está aqui conosco, ele é gerente geral de faixa de domínio e interferência da MRS. Obrigado pela sua presença aqui na mesa de debates. Obrigado, Júnior. Para a gente começar, quantos casos de imprudência e acidentes já foram registrados pela MRS esse ano? Quando a gente pega o ano de 2016, né, de janeiro até outubro, nós tivemos 7 casos de acidentes. Né? Os acidentes são aqueles em que a gente tem a fatalidade, ou o atropelamento ou o abarroamento, que é quando um carro, né, bate e tem uma colisão com o trem. E se a gente pegar esse mesmo período em 2015, de janeiro até outubro, foram 14 acidentes. Então, a gente tem uma redução de 50% no período, mas para a gente, um que tenha já é complicado, né? É um problema sério hoje. Hoje a segurança na MRS é um valor que a gente tem, então a gente trata com o maior rigor possível e é em função disso que a gente tem conseguido essa redução aí de um ano em relação ao outro. Né? Uhum. Agora, falando também assim, sobre a situação na cidade, né? Quais passagens da cidade vocês veem que tem mais acidentes, que as pessoas têm que tomar mais cuidado também? A área urbana, o centro urbano, normalmente, pela concentração, é onde a gente tem o maior número de problemas. Né? Então, quando a gente pega aqui desde do Poço Rico até o bairro Ponte Preta, é onde a gente tem a maior concentração, e principalmente nas duas passagens aqui da Rua Halfeld e da Rua Benjamin Constant. Né? E situações que, se a gente for olhar, não são difíceis de evitar. Né? As passagens são sinalizadas, tem sinal sonoro, tem sinal luminoso. Os trens, as locomotivas, têm a buzina, tem o farol, tem o sino. Então, se a pessoa tomar um cuidado básico, né, respeitar aquilo que está escrito na placa, pare, olhe para os dois lados, escute, é fácil você conseguir evitar um acidente. A gente precisa dessa consciência, né, dessa consciência das pessoas para poder se preservar, né, se proteger. Você acha que vai ter que voltar aquele esquema de ter o chefe de passagem? Tinha um senhor sempre, ele ficava, né, com a bandeirinha, tomando conta para as pessoas não cometerem essas imprudências, né? Antigamente tinha isso. A gente chama passagem de nível, né? A gente chama de guarda-cancela, né? Você acha que o ser humano foi bem substituído? Porque ele, eu acho que evitava mais, não? Em muitos casos até acaba que ele se coloca em risco também. Né? A gente tem algumas imagens que a gente já vê e acompanha, né? A gente tem todo um sistema de monitoramento das passagens, às vezes o guarda-cancela não é respeitado. Ele tenta até sinalizar para o carro parar e muitas vezes é quase atropelado. O carro passa mesmo com a cancela fechada e pedestre que vem na correria querendo atravessar, a gente tem a imagem do guarda-cancela segurando a pessoa e sendo arrastado pela própria pessoa para cima da linha do trem. Então, assim, ter uma pessoa ali não garante segurança. A gente faz uma alusão também com o trânsito. Né? A gente tem os semáforos na rua. Imagina se a gente precisasse ter um guarda em cada semáforo para evitar que as pessoas ultrapassem o semáforo. É até inviável. Né? Então, infelizmente, colocar uma pessoa fazendo uma vigilância em algum momento pode até significar risco para 2 pessoas. A gente tem casos, sim, que eles até tiram as pessoas de cima da linha. Mas não é a única solução. A gente acredita... Imaginando se uma pessoa idosa tem dificuldade de ouvir, de prestar atenção, de se concentrar. Uhum. Ali é uma travessia perigosa, mas a pessoa está tão acostumada que ela não toma devido cuidado. Uma outra pessoa do lado ali, talvez para né, alertar pelo menos os idosos, né, pessoas assim, ou crianças, que você ainda tem um certo poder, né, de persuasão. Agora, quem quer morrer... Né? Não tem jeito. É um público, né, que a gente tem uma preocupação grande também, né? Pessoas como idosos, crianças. O outro problema que a gente enfrenta muito são usuários, né, de álcool e drogas que ficam próximo da linha do trem. Então, assim, é muito importante que as pessoas que são responsáveis por esses, né, as pessoas que cuidam, tenham muita atenção. Não deixe a criança brincar perto da linha do trem, né? Não deixe uma pessoa que às vezes tem alguma
dificuldade física ou limitação física ir para próximo da passagem, é até uma preocupação grande que a gente tem quando a gente faz manutenção, revitalização das passagens, que a gente acredita ser uma forma muito importante de prevenção. A gente tem a preocupação de refazer o asfalto, deixar numa condição de piso muito adequada para poder fazer a travessia, a própria existência das passarelas também, mas é muito importante que as pessoas tenham consciência e quem cuida dessas pessoas tome cuidado para não deixar ficar próximo, né? Ficar nessa situação de vulnerabilidade ali, né? Uhum. E qual que é o procedimento assim da MRS para poder justamente evitar esses acidentes? Quando uma pessoa realmente está próxima de ser atropelada por esse trem, qual que é o procedimento que vocês fazem? Olha, é muito importante a sinalização, né? Então, o uso das placas, a manutenção da condição, da boa condição das placas, a pintura de advertência. Então, se observar a passagem de nível rodoviária, né, e a passagem de pedestre, elas têm faixas pintadas delimitando o local máximo de parada segura, né? Então, assim, é importante, até quando o trem está passando, a gente observa às vezes nas passagens de pedestre, pessoas ficam muito próximas dos vagões, então achando que ali elas estão numa condição segura, esperando a composição terminar de passagem para poder atravessar, e não é. O trem ele não ocupa só aquele espaço ali delimitado pelos trilhos, né? Ele ocupa pelo menos 1,5 metro para fora do espaço dos trilhos ali, então é muito importante manter essa distância. Então, a pintura de sinalização ela é necessária e ela é fundamental para isso. E as cancelas, né? Outra prática que preocupa muito a gente é quando você já tem a cancela baixada, quer dizer, está delimitado que o trem está chegando, não pode avançar, e tem motorista que vai e faz o zigue-zague na cancela, corta a cancela, né? Então, é mais uma barreira que está ali e está sendo desrespeitada. Então, às vezes você tem a pintura, você tem o guarda-cancela, você tem uma barreira física e acontece o desrespeito. Então, a gente acredita muito que, por exemplo, oportunidades como essa daqui, que a gente pode debater o tema, falar, fazer campanha, blitz, né, de segurança com formulários mostrando um pouquinho do que é a ferrovia, ajudam a espalhar um pouquinho esse conceito da segurança, né, do cuidado mútuo que a gente fala muito, né? Um cuidando do outro. Existe alguma punição para esse avanço, esse perigo que acontece, principalmente no campo do carro? Uhum. Existe alguma punição com relação a isso? Não? Quando a gente pega o nosso Código Nacional de Trânsito, né, ele delimita a prioridade do trem nas passagens em relação aos veículos. Então, constitui uma infração, sim, a pessoa ultrapassar, é como se estivesse ultrapassando um sinal, né? Então, ela desrespeitar aquela sinalização e avançar, ela está cometendo uma infração, uma imprudência. Esse ano, inclusive, a gente teve uma iniciativa importante, que foi, pela primeira vez, a gente processou um motorista que avançou, né, uma barreira dessa e acabou colidindo com o trem. Então, quer dizer, graças a Deus não teve nenhum ferimento, nenhuma lesão a ele, mas o carro, né, ficou totalmente danificado, então ele já teve um prejuízo financeiro ali e ainda agora vai ter que responder um processo, né, por ter desrespeitado uma sinalização. Então é uma infração, sim, uma infração ao Código Nacional de Trânsito e precisa ser fiscalizado, precisa ser punido como tal, e a gente começou a tomar essas providências, né? Essa questão da mulher atravessando que viralizou aí na internet, isso ajuda? De alguma forma. Ou é apenas uma coisa curiosa e as pessoas vão continuar nesse risco sempre? Eu acho que dá tempo e vai. Não, isso é pelo contrário. A gente chama isso de um incidente, né? É aquela pessoa que por muito pouco ela não foi atingida pelo trem, ou o carro que por muito pouco não foi atingido. Então a gente registra. A gente faz até um trabalho grande para aumentar cada vez mais esses registros. A gente está acompanhando agora, esse foi o vídeo, né? Isso, exatamente. Caso da mulher que quase foi atingida, vocês podem observar. Já passa uma pessoa correndo antes, né? E ali no último momento, nesse momento o maquinista ele já aplicou o freio de emergência, que é o freio máximo que a gente tem no trem, né? O maquinista, essa é uma composição, né, que ela tem 2 locomotivas, tem 134 vagões, pesa de 5 mil a 15 mil toneladas. Então, quando ele aplica o freio máximo que a gente tem, que é o de emergência, que ele freia não só as locomotivas, mas todos os vagões, ele vai precisar, em função do peso, de 300 metros até 1 quilômetro para poder parar. Então, nessa distância, você vê ali, o maquinista ele fica praticamente, né, sem condição de conseguir evitar. É uma aflição muito grande para o maquinista que está do outro lado, ver a pessoa na iminência da passagem. Então, ele tem que tomar uma atitude naquele momento, e nesse caso aqui ele tomou a atitude correta, acabou evitando. Mas a gente registra isso como um incidente e aumentando essa base de incidentes, a gente trata para poder evitar um acidente. Então, quando a gente fala de incidentes,
No período de janeiro a outubro desse ano, a gente tem 17 incidentes registrados, foram 21 no ano passado. Então você vê que incidentes a gente até anda de lado e a gente quer pegar situações como essa e tratar da mesma forma que o acidente. Então a gente tem um grupo, né, que se reúne toda semana, a gente faz toda uma análise do que aconteceu, do que pode ser feito, quais são as ações. No caso da imprudência é sempre difícil, né, mas a gente ainda tenta se colocar do outro lado e ver o que a gente pode fazer. E nesse caso, né, é muita conscientização, muito trabalho de informação, muito trabalho de orientação e sempre procurando internamente o que a gente pode melhorar no nosso processo. Nesse trabalho de vocês está sendo estudada a possibilidade de você multar a pessoa que comete essa infração, de passar na frente do trem quando ele não tem condições de parar? O ser humano acha que multa é só para o veículo. Não, então precisa começar a inverter isso nesse caso aí. Olha. É mais um ponto de trabalho para a gente, sim, né? Como eu falei, esse ano a gente começou com uma campanha em relação a isso, inclusive até envolvendo, né, os órgãos públicos também nesse trabalho em conjunto. E esse ano a gente já tem até processo em andamento, já processamos pessoas que cometeram imprudências como essa gerando acidente, né? É mais uma das linhas de trabalho, sim. Nós vamos para um rápido intervalo, a nossa conversa vai continuar no próximo bloco. Voltamos já. Nós estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. Hoje nós estamos falando sobre imprudência na linha do trem. Nós vamos continuar o nosso assunto, mas antes falar sobre o Diário Regional. Hoje você acompanha na principal manchete do Diário. Polícia Militar apreende 615 armas em 2016. Aqui você pode acompanhar a capa do Diário Regional de hoje, né? Dá tempo de você garantir o seu na banca próxima de você. Vamos mostrar aqui, portanto, essa é a capa do Diário Regional, uma reportagem sobre esse balanço que foi feito aí pela Polícia Civil sobre as armas apreendidas na cidade neste ano de 2016. Também mais um selo da promoção Bairros do Coração, que é a promoção das canecas aqui, que a gente já vem falado nas últimas semanas. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso também. Você vai saber como fazer para poder garantir a sua caneca. Tudo isso e muito mais, outras notícias de Juiz de Fora e região, você acompanha aqui no Diário Regional, nas melhores bancas perto de você. Nós estamos conversando com o Oscar Carvalho, ele que é gerente geral de faixa de domínio e interferência da MRS, falando sobre essa questão da imprudência na linha do trem. Agora, Oscar, nós vimos no último bloco, nas imagens desse último incidente que aconteceu, quais são as atitudes mais comuns, as atitudes perigosas mais comuns dos pedestres? Quando a gente pega o histórico de ocorrências nosso, aí a gente vê que imprudência é 70%, 80% dos casos. E a gente não se limita na imprudência, né? A gente tem que dar um passo a mais e entender o porquê dessa imprudência. Então a gente observa que a grande maioria dos casos é pressa, né? A pessoa que às vezes ela não quer esperar ali aqueles 3 a 5 minutos em média que demora para o trem ocupar uma passagem, e ela, quando escuta a buzina, né, a buzina ela é como se fosse o sinal amarelo de trânsito, né? O sinal amarelo não é que você assim, acelera que vai fechar para dar tempo de passar, não é isso que ele significa. Ele significa pare, né, prepare-se para parar porque vai fechar. A buzina significa isso, a buzina, o sino, o sinal sonoro. E a pessoa às vezes interpreta de forma inadequada e ela quer correr para poder passar na frente da composição. Então a pressa é o grande motivo, e seguido pelo uso de álcool e drogas próximo da linha do trem, né? Se a gente pegar essa passagem que a gente viu aqui agora há pouco, que é a passagem ali do Clube Tupi, onde ocorreu esse incidente, no mês de outubro, no finalzinho de outubro, a gente teve um atropelamento ali em que a pessoa tinha feito uso de álcool, né? Estava num bar próximo ali e saiu do bar, veio para a linha do trem e acabou sendo pega por uma composição, né? Teve ferimento, mas o segundo motivo aí da imprudência é esse, é utilizar álcool e drogas próximo da linha do trem. Oscar, você poderia nos dizer o seguinte: existe algum projeto da empresa de modificar o sistema de passagem de nível? Porque essas elevações, todo mundo reclama que não dá para fazer. Porque, primeiro, fica muito difícil, né? A pessoa está com pressa, como você falou, uma quantidade de escada para subir. Outro, a pessoa que é cadeirante, como é que vai subir aquela altura? Uhum. Todo mundo reclama que lá perto da rodoviária, que outro dia o cadeirante mesmo estava falando, se eu conseguir subir aquilo ali, eu já sarei, porque é muito difícil. Entendeu? Então, como é que vai? Tem algum outro sistema em estudo, subterrâneo, alguma coisa assim que seja mais fácil? Isso depende muito do local, da região, né, da avenida, da geografia que existe ali para você poder
poder definir qual vai ser a melhor solução, né? As passarelas, como você comentou, as passarelas elas têm toda uma norma por trás, né? Então é um projeto, inclusive ele é validado. Mas preguiça subir aquilo ali, mas você não faz nem ideia. Você olha, até eu, desde que eu atravesso da frente do trem, da passarela também não. Mas é melhor subir ali do que subir direto pro céu, não? Com certeza. Aí é mais fácil, né? Não, mas então assim, existe uma norma por trás disso, exatamente para acessibilidade à pessoa com qualquer tipo de deficiência. Mas a solução ela sempre passa por um projeto. Esse projeto ele é validado, né, por um grupo de engenharia interno, ele é validado junto com a agência, né, a agência que regula a nossa atuação, a NTT. Então, dependendo da situação e do local, a gente tem locais que a gente faz viaduto, tem locais que a gente constrói a passarela, tem locais que a gente faz a trincheira, né, a passagem subterrânea, e a gente acredita muito sempre na melhoria das passagens como um todo também. Então, a gente está sempre procurando fazer benchmark, pesquisa com outras ferrovias, pesquisa com a própria comunidade. A gente tem um evento interessante que ele se chama Espaço Aberto com a Comunidade, né? A gente se reúne nas principais localidades onde a gente tem a nossa linha. Esse ano aconteceu um aqui em Juiz de Fora, no mês agora de agosto, onde a gente junta todas as lideranças. Então foi um evento com quase 100 pessoas que a gente fez aqui no Mariano Procópio. E aí a gente traz as pessoas que poderiam opinar também e nos ajudarem com as soluções. Então é o momento da gente debater sobre o que acontece na ferrovia. O morador que está ali, às vezes ele fica muito mais próximo daquele local do que a gente. Ele está ali 24 horas. Então a gente acredita muito também que tem algumas sugestões que eles podem nos dar que vão ajudar a resolver problemas em comum que a gente tem, né? Existe um projeto da MRS que está na gaveta de passar a linha do trem fora da cidade. Não está em menor possibilidade disso virar realidade não, né? Projetos como esse, né, de um contorno, você tirar a linha de dentro de uma cidade, eles são sempre uma parceria, né? Então não é só a iniciativa privada que vai conduzir, a gente depende muito do apoio do governo também para poder fazer isso acontecer. Se a gente pudesse tirar a linha, porque a linha, né, tá aí, já tem 200 anos a ferrovia, de 1800, então a linha está aí há muito tempo. Qualquer solução, qualquer alternativa que venha a melhorar o traçado, que venha a propiciar até uma maior produtividade de circulação, a gente quando entra no centro urbano, a gente tem que reduzir a velocidade do trem, né, até por questões de segurança. Se a gente puder passar por fora e andar numa velocidade normal, é interessante também para a ferrovia. Mas tem que ser uma parceria, né? Não funciona se só a iniciativa privada for conduzir. Porque tem uma série de licenças, tem uma série de legislações que precisam ser obedecidas e respeitadas também. Então, qualquer projeto desse tipo é sempre bem-vindo, é sempre estudado. A gente já fez projetos, sim, aqui para Juiz de Fora. Precisa ser atualizado, sempre atualizado, mas temos a intenção. Havendo a parceria, é importante, é uma solução importante também. A gente recebeu uma ligação de um telespectador que está nos acompanhando, Geraldo do Bairro, inclusive agradecer a participação aqui no nosso programa de debate, também contribuindo para esse nosso assunto, falando sobre a questão do barulho, né, dos barulhos na linha de trem e tudo mais, perguntando se não teria outra forma, outra ocasião, que aí às vezes também pode até atrapalhar as pessoas que moram próximos, né, esse tipo de passagem de nível. Como a MRS trata assuntos desse tipo? Como eu falei, né, a gente tem um comitê interno e a gente tem uma ferramenta também, que é uma ferramenta de acesso mesmo para a comunidade, é um canal 0800, né, ele funciona tanto por ligação telefônica quanto pela internet. As pessoas podem cadastrar lá sugestões, reclamações, comentários, elogios, seja o que for, né? Então tem o 0800 979 3636, é o nosso canal direto para contato. E aí quando você recebe uma reclamação, por exemplo, de ruído, então a gente vai investigar que tipo de ruído é esse, né? Se é um ruído de buzina, se é um ruído de passagem do trem, e aí o que pode estar provocando e qual o retorno a ser dado à comunidade, né? A gente trabalhou muito esse ano a questão de buzina. Buzina é uma ferramenta importante de segurança e, ao mesmo tempo, a gente recebe muita reclamação do barulho da buzina. Então a gente trabalhou muito no nosso procedimento de buzina, fizemos melhorias, fizemos mudança nele recentemente, até reduzindo a frequência de uso de buzina. Agora é muito importante que a comunidade entenda sempre que ao buzinar é para parar, porque não adianta a gente reduzir para poder trabalhar em cima do barulho e, por outro lado, colher isso em acidente, que um acidente, além da pessoa envolvida, vai afetar toda a comunidade, porque quando o trem para, ele fecha várias passagens, né?
e aí os carros não têm condição de passar, os pedestres não têm condição de atravessar, então às vezes a imprudência de um afetou vários. Tem todo um procedimento de segurança para voltar a circular, né? E a segurança para esse, né, que não tem cuidado também incomoda todo mundo por causa da buzina, porque eu vou te contar que a buzina ontem eu estava ouvindo aqui da Gil Horta. Eu ainda falei, amanhã eu tenho essa entrevista com a MRS, mas olha como é que ali na minha casa dava para saber que o trem estava passando. Quer dizer, a distância. A pessoa que está atravessando a linha, essa buzina está adiantando, será? Porque é tão alta que se fosse salvar a vida, estava bom. Mas que o grande problema é a educação do povo. Nós vamos cair sempre no mesmo ponto. É a cidadania, cada um saber o seu limite. Se você, de repente, sabe que tem um sinal, você não pode sair correndo, porque acho que dá. É a questão do sinal amarelo, né? O sinal amarelo para parar. É isso que eu estou falando, o volume da buzina não vai salvar a vida, porque quem é educado, ela respeita, né, um sinal luminoso, um sinal manual, seja o que for, né? Porque a buzina eu já escuto aqui de São Mateus, de tão alta que ela é. E, no entanto, continua acontecendo. As pessoas passam. Não é? Oscar, eu gostaria que você repetisse esse telefone que você falou, né, essa linha direta aí de reclamações, sugestões da MRS. É um canal 0800, é o 0800 979 3636. Né? Então a gente tem atendente, recebe ligação 24 horas, durante o período da noite, final de semana, feriado. E ele também está no nosso site da internet, né? Tem o canal de registro, então você pode registrar ali a sua pergunta, o seu comentário e a gente vai fazer um trabalho interno para poder levar até lá. A gente tem uma parceria muito grande com lideranças, né? Então esse trabalho junto aos bairros também, as comunidades específicas, a gente valoriza muito. Então esse grupo nosso trabalha próximo da comunidade com essas frentes aí para poder ter soluções mais rápidas, né? E também trazer junto da comunidade essas sugestões de solução. E escolas também, né, Márcio? Tem um trabalho muito forte com escolas também, parceria. É muito importante. Um trabalho de palestra, né? Então é interessante para a gente levar aquela figura do maquinista, né? Que é uma figura até lúdica com a questão do trem. Então, assim, a gente não se limita ali a ficar no espaço dos trilhos e dos dormentes ali da ferrovia, não. Então, a intenção é essa mesmo. Onde tiver espaço para debater e falar sobre o tema, ajuda muito, né? A criança ensina muito a gente. Eu tenho uma netinha de 3 anos, ela fica assim, não pode atravessar, botar vermelho. Quer dizer, mesmo que você não esteja prestando atenção, a criança te chama atenção. Sim. Né? Porque ela quer mostrar que aprendeu, né? Eu acho que junto à criança é uma das expectativas mais produtivas. Né? Público importante para a gente. Faz muito trabalho com a escola também. E é outro tema também que a gente está sempre aberto. Né? Escolas que tiverem interesse e tudo, podem chamar, entrar em contato com a gente, que a gente vai estar lá para poder... Eu já assisti palestras suas pela ADESG. Vocês são nossos permanentes conferencistas da ADESG. Toda vez vocês vão... Muitas vezes eu já assisti suas palestras. Agora, falando também um pouco mais sobre essa questão, né, dos cuidados, de uma maneira geral, a gente já falou sobre isso, mas só para poder reforçar realmente os principais cuidados que o pedestre, ou até que o motorista também, que a gente já citou, que deve ter na hora de atravessar uma linha férrea. O primeiro cuidado é estar atento, né? Então, ouviu o barulho da buzina, ouviu a sinalização sonora que começa a tocar quando o trem se aproxima, viu, né, as luzes de advertência, já fique atento e pare, porque a composição vai passar e o maquinista não vai precisar aplicar o freio, então você vai ter que ali 3, 4 minutinhos, está liberada a passagem para você. Na passagem, a placa é muito claro o que está escrito ali, né? Pare, olhe, é importante olhar para os dois lados, né? Porque as composições podem vir de qualquer um dos dois lados ali, e escute. Então a placa ela faz esse alerta para que a pessoa, né, não entre na frente da composição. E o direcionador de fluxo, né? Às vezes as pessoas entram, aquelas barras amarelas ali de ferro que existem na entrada das passagens, as pessoas não entendem o que é aquilo. Aquele direcionador de fluxo, ele já é feito naquele formato exatamente para a pessoa vir caminhando e passar para um lado e passar para o outro lado, para forçadamente olhar, né, os dois sentidos de circulação do trem. Então são cuidados básicos. Se eles forem respeitados, a gente não vai ter acidente, não vai ter problema com quem está precisando passar e não vai ter problema com os demais que utilizam as passagens ao longo da cidade, né? Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, nosso assunto é o filme Nascida de Novo. Voltamos já.